Meu amigo Hugo, como é que você tá? Tudo bem? E aí, Começando cara? mais uma pauta aqui dentro do Energy Channel, energychannel.co. E aí, meu amigo, tudo tranquilo? Tudo tranquilo, tudo corrido, mas tudo tranquilo. Tudo tranquilo em partes, né? Porque a gente vai chegando perto da Intersolar, faltando poucos dias, a gente fica cada vez mais... É como você falou, parece Copa do Mundo, né? É a Copa do Mundo do mercado de energia solar. Daqui a uma semana é a Intersolar 2025 e todo o foco da empresa fica nessa semana. É muito interessante. E falando do foco da empresa, a DH ela tá criando uma roupagem maior, né? Vamos dizer assim. É uma empresa que nasce muito bem na produção de módulos, mas também ela entende que o ecossistema de global está mudando, né? A percepção de módulo mais uma caixa de ferramenta completa. Conta isso pra gente. A DH Solar, ela vem crescendo de uma forma muito sustentável, de uma forma realmente a abranger mais ainda o portfólio de soluções que a gente consegue apresentar. Uma empresa já com bastante fabricação de módulos fotovoltaicos, cada vez vem mais indo para a área também de eletrônica de potência e armazenamento. Então, é uma empresa que já tem toda uma experiência com sistemas fotovoltaicos em fornecendo módulos fotovoltaicos, mas agora também vem com a expertise de entregar a solução completa. Ter a solução completa de um único fabricante talvez seja o maior sonho tanto do distribuidor quanto do integrador. Bom, quando a gente olha para esse cenário de ter um fabricante único para entregar módulo, microinversor, integrado a um sistema com armazenamento, eu acredito muito que isso é uma tendência por conta de você controlar melhor os processos de pós-venda. Isso. Né? Principalmente para trazer para o cliente uma única fonte de comunicação em pós-venda, uma segurança maior também. Ah, olha, isso aqui é uma empresa só que responde. É por isso que vocês optaram por isso? Esse é um dos motivos. A DH, ela, como eu falei, ela já fornece módulos há décadas e a gente trabalha com vários parceiros. A solução que a gente vai trazer para o mercado agora na Intersolar também é uma solução aberta, também funciona com parceiros de bateria, parceiros de inversores, com outros parceiros também. Entretanto, a gente entende que o integrador gosta de ter um único fabricante ali em todo o projeto dele. Isso facilita, sim, tanto a parte do projeto, dos equipamentos serem 100% compatíveis, quanto também qualquer futuro, né? O integrador que já está há mais tempo no mercado, ele entende a importância do pós-venda. E você ter apenas um contato de pós-venda ali, para tanto ser o mesmo fabricante do módulo quanto do inversor, isso facilita bastante. E aí o cliente que está chegando agora, ele para nesse vídeo aqui e fala, tá, eu quero também ter a minha autonomia energética, quero ir para esse futuro aí, onde eu controlo a energia e esse gasto eu posso reverter em outros benefícios para a nossa vida. E a gente sabe quem deu esse passo não volta atrás, né? Por quanto a energia vale ouro hoje em dia, e cada vez mais. O cliente não entende a diferença de módulos. Vamos falar de módulo em primeiro lugar, que é o carro, é o primeiro passo da DH. Eu sei que vocês têm o tradicional e o full screen. Isso. Qual é a aplicação de um e o outro? Legal, Ricardo. É uma dúvida muito comum. A DH tem a patente global do módulo full screen, que é o módulo de borda infinita. É um módulo que a borda, o frame, ele não tem aquela muretinha que causa um pequeno sombreamento na célula fotovoltaica. Imagina os sistemas fotovoltaicos que são instalados em telhados. É muito comum o meu cliente ele ter aquela muretinha além do telhado dele. E aquela muretinha faz eu tentar afastar os módulos dela para não causar sombreamento. É isso que o frame tradicional pode ocasionar com aquela célula. Porque o frame tradicional, que a DH também fabrica, que a DH também vende no módulo tradicional, ele vai com o tempo acumulando sujeiras na parte de baixo do módulo. E vai causando justamente esse acúmulo de sujeira, causa sombreamento na parte de baixo do módulo, causa uma maior chance de hotspot. O módulo full screen, ele utiliza o mesmo vidro, a mesma célula, o mesmo EVA. O que muda é o frame. Com o frame de borda infinita, a água passa pelo módulo e ela vai embora. E ela não fica acumulada no fundo do módulo. Assim, sem esse acúmulo de poeira, sem esse resíduo lá de água na parte de baixo do módulo, o sistema gera mais energia, não só nos primeiros meses, mas principalmente com o passar do tempo. Que é justamente quando a gente compara com o módulo tradicional, que é no módulo tradicional que vai acumulando aquela sujeira com o passar do tempo.
Poderia dizer que são aplicações diferentes, né? Se eu olhar para os dois geram energia, os Sim, dois sim. são eficiência, até porque a DH fabrica os dois. Uhum. Mas se eu olhar em uma escala maior de módulos e eu criar uma rotina de operação e manutenção, o módulo convencional vai bem, obrigado. Isso. Agora, se eu vou olhar para o meu caso aqui, tá? Muitas vezes eu falo, nossa, olha quanto tempo nem sei como é que tá esses módulos lá em cima, né? Ou eu quero criar um carport, e aí eu não quero me preocupar tanto com limpeza tão programada assim. Isso. Esse módulo vem de total encontro com esse tipo de cliente, esse tipo de aplicação. É isso, né, Hugo? Perfeito. Uhum. Entretanto, tem muito integrador que, apesar de falar para o cliente, olha, tem que ter uma limpeza, a gente tem esse serviço, nem sempre o cliente engaja muito nesse projeto, ele prefere entregar um módulo full screen. Vai gerar energia? Vai. Mas, além disso, principalmente, não vai trazer dor de cabeça para o cliente final. E essa, às vezes, é uma porta de vendas para o cliente. Ele ter realmente a satisfação daquele cliente final por meses, por anos, é aquele cliente final que vai fazer a propaganda dele para o tio, para o padrasto, para a avó, para o vizinho, para quem for instalar energia solar e for pedir indicação dele. É muito comum a gente focar muito em marketing, focar muito em propagandas, mas às vezes melhor marketing é o boca a boca. Com certeza, Hugo, é muito legal você falar e trazer isso aqui, porque um bom instalador, ele sabe identificar qual é o projeto e qual é o módulo que é mais aplicado para aquele projeto. Então, quando a gente fala assim, aquele cliente que às vezes ele não tem essa rotina de limpeza, ou a área, o acesso é difícil para fazer uma limpeza, custa mais. Então, ele mostrando, jogando limpo com o cliente, falando, olha, esse módulo aqui, ele é mais alto, ele auto se limpa de uma forma muito mais fácil. Uhum. Esse aqui, você precisa agendar uma manutenção, né, para você não perder dinheiro com a geração de energia. Porque no final das contas, a gente está falando de produção de energia e o quanto esse cliente vai estar satisfeito olha aqui o comparativo, não caiu a produção, olha aqui o nosso gráfico, a energia está fluindo, está sendo gerada conforme o esperado. Então, realmente é uma caixa de ferramenta onde você tem os dois produtos. É assim que eu vejo. Correto? Correto, perfeito. E aí a gente vai para uma segunda questão. Quando a gente olha assim para a DH ela foi muito sábia, vamos dizer assim, né? Ela foi muito inteligente ao lançar o Solar Unit. É isso mesmo? O que é esse produto para quem está chegando agora? É acoplado um microinversor ao módulo do mesmo fabricante? Legal, revolucionário, não é mesmo? O Solar Unit, ele é um microinversor já acoplado ao módulo. Ele já vem de fábrica, parafusado, fixado no frame do módulo fotovoltaico. Ele pode ser retirado, o integrador pode desparafusar ele dali do frame e colocar em outra parte do frame ou instalar de uma outra forma. Mas o integrador não precisa se preocupar com isso. Quando ele sobe com o módulo lá para cima do telhado, o microinversor já está no frame do módulo fotovoltaico. É uma solução diferente dos microinversores tradicionais e traz justamente esse diferencial de facilidade de instalação. Os integradores que utilizam Solar Unit, em comparação com a instalação de microinversores tradicionais, costumam economizar de 15% a 20% no tempo de instalação. Isso faz com que você tenha a sua equipe menos tempo ali em cima do telhado, às vezes terceirizando também a instalação, faz você terceirizar de uma forma mais barata. Interessantíssimo. Para quem quer um negócio simplificado, né? Indo para esse caminho de tudo em um, tem mais novidade? Sim, com certeza. A DH nessa Intersolar, dando um leve spoiler do que vai acontecer na Intersolar 2025, estaremos lá no nosso stand lançando a nossa nova linha de inversores híbridos e armazenamento. Inversores mesmo. Inversores híbridos e armazenamento. Que legal, legal. A DH traz inversores híbridos tanto monofásico quanto trifásico, nas potências principalmente para o lado residencial, mas também funciona para o comercial. No monofásico, a gente vai ter 3, 5, 7.5 e 8. Estrategicamente, né? Estrategicamente o 7.5, vamos já comentar sobre isso. E para o trifásico de 8, 10 e 12 kW de potência. Ou seja, né? O que traz um olhar para DH, agora fazendo uma provocação, de entrar nesse mercado tão competitivo de inversores, mas olhando também aqui a minha análise, eu vejo que existe uma integração mais profunda aí em toda a linha da DH. É assim que a DH pensa ali para
trazer ali uma unidade mais completa de produção de energia? Exato. A DH ela vem ampliando o seu portfólio, como a gente comentou no início, já tem uma grande experiência em módulos fotovoltaicos e todos os produtos desenvolvidos depois dos módulos fotovoltaicos já absorveu toda essa experiência. Porque apesar da empresa antes não estar no mundo da eletrônica, no mundo da eletrônica de potência, a gente estava em todos os projetos. A gente recebia pedidos de garantia envolvendo módulos fotovoltaicos em que a gente tinha que entender qual era o comportamento do inversor ou do microinversor naquele sentido. Então, agora a gente tem uma linha completa mesmo, em que o integrador pode usar módulo, microinversor... Que se conversa. Que se conversa. Inversor, bateria, tudo na mesma plataforma de monitoramento, tudo do mesmo fabricante, tudo compatível. Eu lembro que não muito tempo atrás, né? Isso é uma história de agora. Mas será que esse módulo ele é compatível com isso aqui, com esse inversor, né? E aí ficava essa onda de evolução. Tem que acompanhar, porque senão isso não dá compatibilidade na montagem. Então, é indo por esse caminho que também, quando a gente fala tudo em um para o consumidor entender o que é isso tudo em um, que all in one, né? Que a DH também vai trazer fresquinho aí na Intersolar. Legal. O All-in-One é um outro produto que a DH também vai trazer na Intersolar. É um produto de armazenamento, mas ele tem um diferencial, que ele já vem com tudo num único produto. Quando você carrega ele, você já está carregando o inversor, a unidade de processamento e a bateria. E o grande diferencial dessa bateria é que ela é justamente acoplamento CA. A maioria das baterias para inversores híbridos são de acoplamento CC. Significa que a gente conecta no inversor híbrido do lado de Qual a corrente diferença? contínua. Por que isso? Na bateria de acoplamento CC, a gente coloca a bateria no inversor híbrido do lado CC, então o módulo, quando ele injeta em corrente contínua, já vai direto para o inversor. Então a gente não tem uma conversão de CC para CA, para depois CA para CC. Essa é uma vantagem da bateria de acoplamento CC, que a gente vai trazer junto com nossos inversores híbridos. Na bateria de acoplamento CA, ela vai ter uma desvantagem, teoricamente, porque... Vai converter energia. Vai converter energia para poder carregar ela ou descarregar ela. De corrente contínua para corrente alternada. Só que ela é um produto pronto para você integrar na rede do lado CA do seu cliente ali. Por exemplo, fácil. Um retrofit, né? Vamos pensar o cliente que já tem energia solar. Perfeito. E ele já tem um inversor que não é um inversor híbrido. Perfeito, Ricardo. A gente tem um cliente que já tem um sistema fotovoltaico, que já instalou o sistema fotovoltaico há 2, 3 anos atrás, e agora ele quer ter o armazenamento. Há 2, 3 anos atrás, aquele inversor que foi instalado não era híbrido. Então, agora a gente instala só o All-in-One do lado de corrente alternada e transforma aquele inversor no inversor híbrido. Mas, Ricardo, tem um mercado muito maior ainda para ser desbravado, que é o de casas e apartamentos que não tem sistema fotovoltaico. Essas casas e apartamentos que não têm sistema fotovoltaico, seja porque não tem telhado ou porque não quis, agora a gente tem um produto que a gente pode vender apenas o armazenamento para eles. Sim. E o produto ele vem de uma forma esteticamente viável para ser considerado como um eletrodoméstico. Você instala ali na casa do cliente, dentro do apartamento dele, e ele tem agora um backup. Quando faltar luz no prédio dele, ele vai ser o único que vai ter ainda energia. Bem tocado nesse ponto, a gente fala muito de backup, mas esse mesmo cliente, ele pode ser optante por uma tarifa branca, por exemplo, então ele carrega essa bateria num horário que a energia é mais barata, e ele pode usufruir desta bateria, dessa energia, em um momento que a energia seria mais cara. Isso funciona para um apartamento? Sim, isso funciona totalmente, tanto para um apartamento, quanto para uma casa, quanto para um sistema fotovoltaico todo híbrido. É muito importante o integrador ter em mente que ele não tem agora só uma solução de backup, ele tem uma solução de... Gestão de energia. Gestão de energia, perfeito. Ok. Essa gestão de energia pode ser feito tanto o cliente final dele querendo guardar energia para quando faltar luz, para quando tiver alguma variação na rede, ele estar provido de energia, mas também ele fazer uma melhor gestão das tarifas dele. Ele está no ponta, fora ponta, ele é na tarifa branca. Então, ele consegue, com essa gestão de energia que ele faz pelo aplicativo do inversor, ele consegue escolher em quais momentos ele quer injetar energia na bateria dele, em quais momentos ele quer usar o mínimo da rede possível, o mínimo da concessionária possível e mais da bateria, em quais momentos ele quer ter garantia que a bateria dele vai estar totalmente carregada, porque alguma coisa pode acontecer.
Sempre focando em qual é o melhor aproveitamento, quanto eu posso rentabilizar mais para o meu Perfeito. bolso e também qual é a fonte de energia que eu estou usando, né? Para também cumprir com a minha agenda global, a minha agenda Exato. pessoal. Mas tudo caminha para essa questão com a inteligência do uso da energia. É isso, Perfeito. Hugo? Perfeito. A inteligência da gestão de energia, do uso da energia, vai ter que ser o principal assunto do integrador com o cliente final. Entender aquela demanda de verdade. Esse é um ponto importante, que a gente está numa transição no mercado, com o mercado de híbridos e bateria crescendo muito. E quem vai se diferenciar no mercado não é só quem conhece tecnologia, mas quem sabe conversar isso com o cliente final também. Porque a gente ouve muito integrador, às vezes, falando que o meu cliente não quer saber de bateria, ele acha que não falta muita energia na casa dele, mas tem que saber conversar com aquele cliente. Tem que saber entender, por exemplo, questão de tarifa, tem que saber a importância das cargas críticas que ele tem na casa dele, Uhum. seja por um nível médico ou seja por um nível de conforto. Tem cliente que não quer ficar em nenhum momento sem o Wi-Fi dele, Sim. sem a televisão dele, sem o ar-condicionado dele. Isso é conforto. Isso é Mas conforto. agora tem cliente que não pode ficar sem o Wi-Fi porque ele, estrategicamente, o negócio dele, a gente está perdendo milhões ali, ou dinheiro, se ele não tiver o acesso naquele momento, né? Exato, exato. A gente já tem vários projetos com clientes finais que trabalham de 100% de home office. Uhum. E aí você imagina um apagão que acontece em São Paulo, aquele cliente final que o salário dele está ali, dependendo daquelas 8 horas que ele vai ficar conectado, ele não ter mais Wi-Fi. Então, quer dizer, aí você cliente, começa a entender, fala, tá, mas por que eles estão falando sobre a bateria? A bateria vai ser o ponto central dessa negociação, né? Essa gestão inteligente, esse futuro energético, ela passa pelo controle da energia estocada. E aí você que está escutando aqui a gente não está falando de um backup, como a gente fazia antigamente, comprava um no-break, né? Não, isso é muito além de um no-break. A gente está falando de realmente colocar o controle da energia e você ter energia controlada não mais por uma distribuidora de energia, mas por você. Então, isso passa realmente por empresas inteligentes como a DH, que a gente está trazendo hoje aqui no estúdio. O que mais, Hugo, para a gente fechar esse bate-papo, que você pode trazer aqui de análise aqui para a gente? Que a gente vai conversar lá a gente vai ver isso em real time lá na Intersolar. Mas você pode trazer mais alguma coisa? Você concorda com essa afirmação que a energia estrategicamente passa pelo controle e a bateria é o ponto central desse controle? Concordo 100%, Ricardo. Bom, visitem o nosso stand lá na Intersolar, vai estar imperdível. Toda a equipe da DH vai estar lá de braços abertos para receber vocês. E lá a gente consegue até evoluir mais ainda na discussão, que é uma discussão muito longa. Tudo isso que tu falaste, inclusive, sobre a bateria ser o ponto central, eu ter aquela energia armazenada e ter inteligência na minha gestão, isso dá um passo muito grande para a gente no sentido de Smart Cities, no sentido das cidades inteligentes, que é o futuro da energia, não só no Brasil, mas no mundo. A gente ter cada vez mais todos os nossos equipamentos conectados, toda a nossa gestão de energia conectada com a internet das coisas e com inteligência artificial. A gente está dando um passo muito grande nesse sentido com o armazenamento de bateria, com o armazenamento de energia, desculpa. O armazenamento ele vem para o integrador tanto para ele conseguir se diferenciar da concorrência, entregar uma solução agora muito melhor para o seu cliente, quanto ele também voltar em todos os clientes que ele já vendeu, ou clientes que ficaram órfãos na hora de fazer o retrofit. Não tem só porque a gente oferecer uma limpeza, não tem porque a gente só oferecer um aperto de parafuso. A gente pode oferecer todo um novo projeto para a demanda daquele cliente, que geralmente já é um cliente satisfeito com a energia solar. Ele já acreditou num projeto alguns anos atrás, ele já está satisfeito com o que a energia solar deu para ele. Então, é um cliente que ele vai topar conversar sobre bateria, vai topar conversar sobre armazenamento. Hugo, seja sempre bem-vindo aqui no Energy Channel. Cara, que legal conversar com você e ver o quanto a DH ela tá preparada aí, né? Olhando aqui no site de vocês, eu dei uma fuçada aqui no showroom, aqui nos produtos, e eu acredito muito nisso também. Eu acredito que a empresa hoje, para sobreviver nesse setor tão transformador e tão necessário para nós, né, clientes finais, consumidores de energia, ela precisa passar por uma mudança grande. E essa mudança grande eu enxergo na DH, que é uma mudança
de 360, oferecer uma solução 360 para o cliente. Legal. Quer mais? Fique conectado aqui com a gente, vem no energychannel.co, lançamento da revista agora em setembro, muita novidade no aplicativo, também o aplicativo está sofrendo uma nova modificação para você ficar 100% antenado aonde você quiser conectar, seja por aplicativo, seja por redes sociais. Vem com a gente no energychannel.co. Mais uma vez, meu amigo, muito obrigado. Prazer é nosso, Ricardo.